Agora a teoria de Opary. A teoria de Opary ou a teoria da evolução química, elas podem vir dessas duas formas nas questões, tá bom? Então é a mesma coisa, teoria de Opary ou teoria da evolução química. Então ela diz o seguinte: primeiro vamos pensar na Terra, como eram as condições da Terra, do planeta Terra, mesmo na época que foi surgir a primeiro ser vivo, tá certo? Então veja só como era a Terra. A Terra era um local extremamente inóspito à vida, extremamente quente, vulcões entrando em erupção, um calor infernal, a Terra não tinha oxigênio ainda naquela época. Foi a época que começou a chover, foi a época que começou a criar-se os primeiros lagos primordiais da vida, que foram os oceanos, foram se formando, tá? Então a Terra nesse tempo, ela era insuportável. E aí, de acordo com Opary, ele diz o seguinte, que as moléculas inorgânicas, de alguma forma, elas começaram a se organizar e formaram as moléculas orgânicas. Então, aí nós temos o seguinte, então, os primeiros seres vivos surgiram a partir de moléculas orgânicas que teriam se formado na atmosfera primitiva a partir de substâncias inorgânicas. Vamos entender bem direitinho como foi isso, através desse esquema. Vejam só, o que são essas substâncias aqui? São as moléculas inorgânicas que existiam na época da Terra primitiva. Quais são as moléculas? A gente tem aqui amônia, existia metano, existia água e existia hidrogênio. Então aqui eram as moléculas inorgânicas que existiam na Terra primitiva. Nada de oxigênio, a Terra ainda era insuportável para a existência de vida. E como era a Terra? A temperatura extremamente elevada. Descargas elétricas, começou a ter tempestades, começou a chover, então eram muitas descargas elétricas lá na atmosfera. E também a Terra tem uma atmosfera redutora, ou seja, não tinha oxigênio ainda. Então vejam só o que aconteceu, de acordo com a teoria de Opary. Então começou a chover, houve muitas descargas elétricas e de certa forma essas descargas elétricas forneceram energia para que essas moléculas inorgânicas se unissem, formando substâncias orgânicas. O que são substâncias orgânicas? Carboidrato, proteína, lipídio, tá certo? Ácido nucleico. Isso são substâncias orgânicas. E até então, gente, essas substâncias orgânicas, elas são formadoras das células. Até para a gente encontrar vida em outro planeta, o que é que os cientistas procuram? Procura algum vestígio de vida, seria exatamente encontrar uma molécula orgânica. Se a gente conseguisse encontrar alguma molécula orgânica, seria a prova que ali, de alguma forma, existiu vida há algum tempo e etc, tá, gente? Por quê? Porque as moléculas orgânicas são formadoras de seres vivos. Então, aqui, vejam só, houve essas descargas elétricas e quando aconteceu isso, essas moléculas inorgânicas se uniram e originaram os monômeros. O que seriam os monômeros? As primeiras substâncias orgânicas, que seriam aminoácidos, tá certo? E aí, esses aminoácidos, eles caem sobre a litosfera da Terra, eles ficam lá, eles começam a se acumular. A Terra começa a mudar, né? Isso aí, gente, bota na cabeça que demorou muito tempo, tá? A gente tem que pensar que isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso aconteceu em um longo período de tempo, de acordo com a teoria de Opary. Então, o que aconteceu? A Terra começou a esfriar, os oceanos começaram a se formar e essas moléculas orgânicas começaram a se acumular na água, tá? E aí elas foram se acumulando, de certa forma elas começaram a se aglomerar e ficaram protegidas como se dentro de uma gotinha d'água, tá? Que aí elas tinham uma pseudomembrana hídrica, como se fosse uma membrana de água protegendo elas. E aí formou os coacervados. O que é coacervado? São estruturas proteicas, tá certo, gente? Que é formado a partir desses aminoácidos que foram formados a partir dessas descargas elétricas com as substâncias inorgânicas. E esses coacervados, eles são assim, olha a imagem aqui de um coacervado, tá? E aqui os coacervados, ó, gente, aqui ele é protegido por como essa membrana que cobre ele aqui, ó, uma membrana hídrica, pseudomembrana hídrica. E é cheio dessa matéria orgânica, certo? Que é encontrado dentro dele. Então, de acordo com a teoria de Opary, aconteceu desse jeito que a formação das primeiras substâncias orgânicas da Terra. E essas substâncias orgânicas, gente, que vão com a evolução, com o decorrer do tempo, que vai formar a primeira célula viva, tá certo? Que vai dar origem a essa primeira célula viva.
Então, aqui, de acordo com a teoria de Opry, então, a teoria da evolução química é que as substâncias químicas se organizam, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Aí, aqui nós temos o experimento de Miller, extremamente importante. O experimento de Miller foi feito um dia desse, ó, 1953. E o experimento de Miller foi um experimento que ele tentou imitar, ele conseguiu, ele imitou a atmosfera da Terra primitiva. Então, aqui nós temos esses vidrinhos aqui que vocês estão vendo totalmente fechados. Dentro aqui desse vidro nós temos o quê? Foi aquecido água, teve muita água na forma de vapor, e dentro dele foi colocado os mesmos, meu Deus, foi colocado dentro dele os mesmos materiais que existiam na Terra primitiva, ou seja, as mesmas substâncias inorgânicas, que era amônia, hidrogênio, vapor de água, e também foi colocado o quê? Fios elétricos para imitar as descargas elétricas que houve naquele tempo. E quando isso aconteceu, aí foi passando pelo processo, as substâncias desceram aqui pelo caninho, houve resfriamento, e eles se acumularam lá no número 5, vejam aqui na imagem. E essas substâncias se acumularam aqui. Então, quando o Miller tirou essas substâncias e foi analisar, ele viu que tinha um pequeno aglomerado de aminoácidos, tinha vários aminoácidos lá dentro. Então, realmente, Miller conseguiu criar matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas em condições especiais, imitando a da Terra primitiva, né? Então, esse experimento de Miller foi bem importante para a ciência, para comprovar essa teoria de Opry, correto, tá? Aí, aqui nós temos como surgiu o primeiro ser vivo. Nós temos várias hipóteses. Nós temos a hipótese divina, que explica isso. Aqui, gente, é importante que vocês entendam que a gente está falando de acordo com a ciência, tá certo? De acordo com a ciência. Estamos falando de acordo com a ciência. E de acordo com a ciência, tá? Que o Enem não vai cobrar. O que é que você acredita? Então, não é para falar de crença de cada um que cada um acredita, mas sim de acordo com a ciência, tá? Então, nós temos a hipótese divina. A hipótese divina, ela diz o quê? Que a vida, que todo ser vivo que existe na Terra foi criado por uma divindade. Temos a hipótese cosmozoária, ou a panspermia. Temos a hipótese autótrofa e heterótrofa. Então, nós temos que saber todas elas, tá? Caso caia na questão, a gente sabe identificar. Isso aqui é da hipótese heterótrofa, isso aqui é da hipótese autótrofa, tá bom? Vejam só. Na hipótese cosmozoária, ou panspermia, ela diz o seguinte, que a vida, ela se originou do espaço. A vida que tem aqui na Terra, ela veio... É uma vida de origem extraterrestre, ou seja, ela chegou aqui na Terra através dos meteoros que caíam aqui na Terra. A Terra era bombardeada. No início da sua formação, ela era bombardeada o tempo todo por asteroides. E os cientistas acreditam que esses asteroides trouxeram consigo essas moléculas orgânicas que deu origem lá ao processo de evolução e originou o primeiro ser vivo, tá? Aqui nós temos a hipótese autótrofa. O que é que a hipótese autótrofa diz? Prestem bem atenção nisso aqui. Para a gente entender isso aqui, é importante que vocês entendam o que é um ser autótrofo, um ser fermentador, um ser fotossintetizante e um ser respirador. Então, se vocês não sabem, prepara o lápis para anotar aí. Vamos lá. Um ser autótrofo é um ser que é capaz de produzir o seu próprio alimento, tá? Nós temos as plantas, que são autótrofos, elas conseguem produzir seu próprio alimento utilizando a luz. Temos bactérias quimioautotróficas, que são bactérias que conseguem produzir seu próprio alimento através de reações químicas, tá? Então, um ser autótrofo é um ser que consegue produzir seu próprio alimento. Um ser fermentador é um ser que consegue produzir energia na ausência do oxigênio. Sem oxigênio, o oxigênio não participa dessa reação química. Um ser que consegue produzir energia na ausência do oxigênio. Um ser fotossintetizante, que eu acabei de falar, que é o exemplo das plantas, é um ser que consegue produzir seu próprio alimento utilizando a energia do sol, tá? E um ser respirador, que somos nós, aqui nós somos respiradores, nós conseguimos produzir energia, mas nós utilizamos o oxigênio, somos respiradores. Fermentadores produzem sem oxigênio, respiradores produzem energia, mas precisa do oxigênio, tá? Entenderam isso? Agora vamos entender como se deu essa hipótese autótrofa. Na hipótese autótrofa, ela diz o seguinte, pegando toda aquela história de Opry lá, da primeira molécula orgânica, vejam só, essas moléculas orgânicas, de certa forma, elas se organizaram
e houve a formação da primeira célula viva. Então, na hipótese autótrofa, ela disse que a primeira célula viva, ela era uma célula autótrofa, tá? Era uma célula muito simples, vejam só, é o primeiro ser vivo, ele era procarionte, significa o que? É uma célula que não possui um núcleo organizado, uma célula bem simples. Ele era autótrofo, ou seja, ele conseguia produzir seu próprio alimento. Ele também era muito simples. Está aqui uma célula, caso aqui é uma bactéria, uma foto de uma bactéria que imita, que é muito parecido com o que seria esse primeiro ser vivo. Então, de acordo com a hipótese autótrofa, o primeiro ser vivo que habitou a Terra era uma célula muito simples, pequenininha, procarionte, e ela era autótrofa, tá? Aconteceu alguns eventos na Terra, tá bom? Eventos que permitiu que essas células evoluíssem, tá, gente? E aí, depois do autótrofo, surgiu os primeiros seres fermentadores, que seriam células, tá, gente? Houve uma evolução, uma modificação no ambiente que permitiu evolução e surgiu agora outro ser, tá? Que seria um ser fermentador, uma célula fermentadora. Essa célula fermentadora, ela se alimentava de substâncias orgânicas que tinham no ambiente à disposição dela, que era tudo lá na água, tá, gente? E essa célula, ela conseguia produzir energia na ausência do oxigênio. Até então não existia oxigênio na Terra. Aí vejam, continua, evoluiu, passou muito tempo, e aí houve o surgimento de outro ser vivo, que seriam os fotossintetizantes, tá, gente? Esses fermentadores, eles liberavam CO2 para o ambiente. Quando eles produziam a energia, o CO2 era produto. Então, agora a atmosfera da Terra estava riquíssima em CO2. Isso aí possibilitou o surgimento, a evolução dos seres fotossintetizantes, que seria o terceiro tipo de célula viva que surgiu no planeta, que seriam os fotossintetizantes. O que são os fotossintetizantes? Eram células também muito simples, tá, gente? Procarionte, muito simples, mas aí ela conseguia produzir seu próprio alimento, ela já não precisava se alimentar do que estava à disposição, tá? Lá. Ela produzia seu próprio alimento. E uma coisa interessante do fotossintetizante é que ele consegue produzir o próprio alimento, ele libera oxigênio para o ambiente. Então aí foi a partir desse momento que surgiria o oxigênio na Terra, de acordo com essa hipótese. E a Terra estava cheia de oxigênio, então criou um ambiente legal para o surgimento de outro tipo de célula, que seriam células respiradoras, células que produziam, que conseguiam produzir energia e utilizavam o oxigênio para isso que já estava abundando. Tá, gente? Então, de acordo com a hipótese, vamos lá se vocês entenderam, de acordo com a hipótese autótrofa, o primeiro ser vivo era uma célula muito simples, procarionte, e ela era aqui, ó, gente. Ela era quimioliautotróficas. Veja que nome enorme. O que significa isso? Essas bactérias, eu digo bactéria, né? Mas aí não é bactéria. Esse ser vivo, eles conseguiam produzir seu próprio alimento e através de reações químicas que utilizavam o ferro e o enxofre. E eles conseguiam produzir seu próprio alimento. Então, de acordo com a hipótese heterótrofo, o primeiro ser vivo era autótrofo, depois vieram os fermentadores, depois os fotossintetizantes e depois os respiradores, tá? Tomara que vocês tenham aprendido. A próxima hipótese. A próxima, sim, ainda tem aqui, só as condições da Terra primitiva. A Terra era inóspita, era anaeróbica, significa que não tinha oxigênio, era muito quente. Muitas descargas elétricas e os gases que existiam eram metano, amônio, hidrogênio e vapor de água, que eu deixei resumidinho só para quando vocês forem estudar. Agora, de acordo com a hipótese heterotrófica ou heterótrofa, prestem bem atenção, porque essa é a hipótese mais aceita pela noção cientista, tá? As questões caem mais sobre ela, é a hipótese mais aceita, sem dúvida alguma, tá? Então, de acordo com a hipótese heterótrofa, o primeiro ser vivo que surgiu na Terra, ele era fermentador. Tá? O que significa isso? Era uma célula do mesmo jeito, muito simples, procarionte, heterótrofa, bem simples, tá? O primeiro ser vivo que existe na Terra, ele era fermentador. Esses seres fermentadores conseguiam produzir energia na ausência do oxigênio, produzia muito CO2. CO2 fotossintetizantes, tirava o CO2 da atmosfera e jogava oxigênio. E o oxigênio já seria o fator que impulsionou o surgimento dos seres respiradores, tá? Então, isso seria a hipótese heterotrófica
tá? Sobre a origem da vida no planeta Terra. A Terra primitiva aqui é a mesma coisa, era inóspita, anaeróbica, muito quente, que são os gases.